Nanoflare, mini erupção solar prevista em 1972 pode ter sido vista pela primeira vez. Depois de registrarem as primeiras imagens nítidas de nanojatos solares, chegou a vez de cientistas observarem um ciclo completo de uma nanoflare pela primeira vez, ou ao menos essa é a aposta dos pesquisadores, cujo estudo foi publicado na Nature Astronomy. Foto/vertical. Veja fios de plasma com 200 km de diâmetro saindo da superfície do Sol. Veja a superfície do Sol em detalhes sem precedentes graças a novo telescópio. Vídeo da NASA mostra 10 anos de atividade do Sol em apenas 1 hora. Assista. Nanojatos são luzes finas e brilhantes que viajam perpendiculares à coroa solar, com tudo acontecendo muito rapidamente, como flashes. Trata-se de plasma extremamente aquecido sendo disparado do Sol, e cientistas cogitam que cada um desses jatos nasce através de um processo em que campos magnéticos torcidos se realinham, causando um tumulto explosivo e gerando um efeito dominó que resulta em nanojatos na coroa solar. E os nanojatos são considerados a principal evidência das nanoflares, pequenas erupções que seriam as responsáveis por aquecer a coroa solar a temperaturas muito mais elevadas do que as da superfície da estrela. Imagem, reprodução/nasa/s.d.iris/Shaba-Aldin. Essas erupções têm 1/bilionésimo do tamanho das erupções solares normais, e foram previstas pelo astrofísico Eugene Parker em 1972 na tentativa de explicar por que a coroa solar, a atmosfera externa, é tão mais quente do que a superfície, mesmo estando muito mais distante do núcleo do Sol. A coroa é milhões de graus mais quente do que as camadas que ficam embaixo dela. O problema é que nunca se havia observado uma nanoflare para provar que elas existem, até agora, ao que tudo indica. A dificuldade de observá-las está principalmente no fato de que elas são minúsculas e muito rápidas, exigindo telescópios bastante poderosos para registrá-las e não bastando observar um nanojato para presumir que as nanoflares sejam reais. Então por que os cientistas acreditam ter registrado uma nanoflare pela primeira vez agora? Shaba-Aldin, professor de Física Atmosférica e Espacial na Universidade do Colorado, e principal autor do estudo, explica que é preciso examinar se a energia de uma nanoflare pode ser dissipada na coroa. Se a energia vai para outro lugar, isso não resolve o problema de aquecimento coronal. E, ampliando imagens do Sol que foram tiradas pelo satélite IRIS, da NASA, a equipe suspeitou ser o que estava acontecendo ali. Um dos lobos estudados no artigo é destacado nesta imagem, em que o quadro da ponta direita mostra a provável nanoflare em zoom máximo. Imagem, reprodução/nasa/s.d.iris/Shaba-Aldin. Eles descobriram que esses jatos eram incrivelmente quentes, milhões de graus mais quentes do que o que havia ali ao redor. Além disso, esse calor foi distribuído de uma maneira incomum, ao menos em comparação com o que já foi observado em outros sistemas. Então, Baldin dedicou alguns anos de seu trabalho realizando simulações de computador para testar diferentes mecanismos que explicassem aquele aquecimento de maneira correspondente ao que foi registrado pelo IRIS. Eis que o efeito foi reproduzido por apenas um mecanismo, justo o que indicava que o calor teria que vir de um evento de reconexão magnética, o mesmo por trás das explosões solares. A simulação mostrou também que esse processo só aconteceu em condições bastante específicas. Para fazer isso acontecer, você precisa de uma temperatura específica e da proporção certa de silício para oxigênio. Então, olhamos para as medições e vimos que os números correspondiam exatamente, disse Baldin, afirmando que as condições do Sol naquela observação batiam com a simulação. E, para tirar a dúvida se a provável nanoflare havia mesmo aquecido a coroa solar, Baldin usou o Observatório Solar Dynamics, também da NASA, que conta com telescópios capazes de ver o plasma quentíssimo da coroa solar. Vimos o brilho e, de repente, vimos que a coroa ficou superaquecida a temperaturas de vários milhões de graus, revela. Isso foi a confirmação de que tais erupções realmente transferem energia para a coroa solar, aumentando a temperatura da atmosfera externa do Sol. No entanto, isso ainda não é uma confirmação de que o que foi observado ali foi mesmo uma nanoflare. Ninguém sabe realmente se é uma nanoflare, porque ninguém viu uma antes. Mas é um palpite bem fundamentado, digamos, disse Baldin. Novas observações devem ser feitas para verificar se essas erupções ocorrem frequentemente em todo o Sol, explicando o calor extremo da coroa como um todo. Só depois disso é que, talvez,
tenhamos a resposta para a antiga incógnita de por que a coroa solar é tão mais quente do que a superfície da nossa estrela. Fonte: NASA. Esta pode ser a primeira observação completa de um nanoflare. Os pesquisadores podem ter encontrado as tão procuradas nanoflares que aquecem a coroa solar a suas temperaturas incríveis. Um novo estudo publicado na Nature Astronomy marca a primeira vez que os pesquisadores capturaram o ciclo de vida completo de uma suposta nanoflare, de origens brilhantes à morte devastadora. Miniflares para um grande quebra-cabeça. Nanoflares são pequenas erupções no Sol, 1/1000º do tamanho de erupções solares normais. Eugene Parker, famoso pela Parker Solar Probe, os previu pela primeira vez em 1972 para resolver um grande quebra-cabeça, o problema do aquecimento coronal. Esse é o mistério de como a atmosfera externa do Sol, ou coroa, fica tão incrivelmente quente. Apesar de estar muito mais distante do núcleo solar, é milhões de graus mais quente do que as camadas abaixo dele. Quase 50 anos depois, o problema do aquecimento coronal ainda não foi resolvido. Tem sido difícil confirmar qualquer uma de um punhado de teorias diferentes, em parte porque ninguém jamais viu um nanoflare. Fatos sobre o Sol. O problema do aquecimento coronal é um dos vários fatos sobre o Sol que derretem a mente. Créditos: NASA Miles Atfiel Marie Patrick Bickett. Baixe este arquivo. Eles são extremamente difíceis de observar, disse Shaba Aldin, professor de pesquisa do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial da Universidade do Colorado, em Boulder, e principal autor do estudo. Minúsculos e breves, nossos melhores telescópios só recentemente se tornaram poderosos o suficiente para resolvê-los. E ver um pequeno flash não é suficiente, é preciso muito para ser considerado um verdadeiro avistamento nanoflare. Nós sabemos por teoria o que devemos procurar, que impressão digital um nanoflare deixaria, disse Baldin. Um nanoflare com qualquer outro nome. Para dizer que você observou uma nanoflare com aquecimento por corona, é necessário marcar pelo menos duas caixas principais. Primeiro, como os clarões regulares, um nanoflare é aceso por reconexão magnética. Se a erupção que você está vendo for aquecida por algum outro processo, não é uma nanoflare. A reconexão magnética é disparada quando as linhas do campo magnético se realinham de forma explosiva. Ao contrário de outros mecanismos que aquecem as coisas gradualmente, ele pode pegar um plasma relativamente frio e torná-lo superaquecido em um instante. É como colocar dois cubos de gelo juntos e de repente a temperatura sobe para 1000 graus Fahrenheit, disse Baldin. Uma maneira de detectar o aquecimento por meio de reconexão magnética é observar o calor intenso em ambientes muito mais frios. Em segundo lugar, a nanoflare precisa aquecer a corona, que pode estar milhares de quilômetros acima de onde rompe. Isso não é trivial, muitas outras erupções solares apenas aquecem seus arredores imediatos. É preciso examinar se a energia de um nanoflare pode ser dissipada na coroa, disse Baldin. Se a energia vai para outro lugar, isso não resolve o problema do aquecimento coronal. Uma descoberta contraintuitiva torna-se uma peça-chave do quebra-cabeça. Quando Baldin começou esta pesquisa como estudante de doutorado, ele não estava pensando em nanoflares. Procurando um projeto, ele decidiu investigar alguns pequenos lopes brilhantes, com cerca de 60 milhas de diâmetro. Eles são minúsculos nas escalas do Sol, que ele notou tremeluzindo na camada logo abaixo da corona superquente. Achei que talvez os lopes tornassem a atmosfera ao redor um pouco mais quente, disse ele. Nunca pensei que produziria tanta energia que pudesse realmente propelir plasma quente para a corona e aquecê-la. Brilho de lope estudado neste artigo. Um close-up de um dos iluminadores de lope estudados no artigo. Cada quadro inserido aumenta o zoom na região selecionada no quadro à sua esquerda. O quadro à direita é o mais ampliado, mostrando o nanoflare putativo. Créditos: NASA SDO Iris Shaba Aldin. Mas enquanto Baldin ampliava as imagens tiradas pelo Interface Region Imaging Spectrograph da NASA, ou satélite IRIS, ele descobriu duas surpresas. Primeiro, esses lopes eram incrivelmente quentes, milhões de graus mais quentes do que os arredores. Mas ainda mais estranho, esse calor foi distribuído de uma forma incomum, diferentemente do que na maioria dos outros sistemas físicos. Embora o Sol seja feito principalmente de hidrogênio e hélio, ele também contém quantidades menores de todos os outros elementos. Nesses lopes,
De alguma forma os elementos mais pesados, como o silício, que tem 14 prótons em seu núcleo, eram muito mais quentes e mais energéticos do que elementos mais leves, como o oxigênio, que tem apenas 8. Se você empurrar uma bola muito leve pelo chão, ela deve rolar mais longe do que uma bola pesada, disse Baldwin. Ainda assim, em nosso caso, os elementos mais pesados estavam disparando a cerca de 60 milhas por segundo, enquanto os mais leves estavam quase em zero. Isso foi completamente contraintuitivo. Essa observação estranha disse a eles que algo muito específico deve estar acontecendo nesses lobos brilhantes. Essa foi uma grande pista, disse Amélie Barger, física solar do Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama, e coautora do estudo. Você realmente tinha que começar a pensar sobre que tipo de aquecimento poderia impactar um átomo de oxigênio de forma diferente do átomo de silício. Baldwin passou os anos seguintes fazendo simulações de computador, testando diferentes mecanismos de aquecimento. Ele precisava encontrar um que pudesse corresponder às suas observações, incluindo o aquecimento dos elementos mais pesados do que os mais leves. No final, apenas um mecanismo de aquecimento poderia produzir o efeito. O calor tinha que vir de um evento de reconexão magnética, a mesma força motriz por trás das explosões solares. A chave estava no rescaldo. À medida que as linhas do campo magnético se torcem e se realinham, elas criam uma breve corrente elétrica que acelera os íons recém-liberados. Baldwin compara isso a uma multidão em pânico. É como se todos em uma sala estivessem tentando correr ao mesmo tempo. Eles começam a colidir e há uma grande confusão, disse Baldwin. De maneira crítica, quanto mais tempo um íon consegue se mover em um campo elétrico, mais energia ele ganha. É aqui que os íons mais pesados, como o silício, têm uma vantagem. Como eles têm mais ímpeto, eles podem abrir caminho no meio da multidão e roubar toda a energia disponível, disse Baldwin. Em outras palavras, os íons de silício mais massivos abriram caminho através do caos, absorvendo a energia do campo elétrico. Os íons de oxigênio mais leves não podiam fazer isso, eles eram paralisados em seu caminho após cada colisão. Este mecanismo poderia explicar seus resultados, mas ainda assim, era um tiro no escuro. As simulações mostraram que esse processo só aconteceu em condições bastante específicas. Para fazer isso acontecer, você precisava de uma temperatura específica e da proporção certa de silício para oxigênio, disse Baldwin. Então, olhamos para as medições e vimos que os números correspondiam exatamente. Notavelmente, as condições do Sol refletiam suas simulações. Aquecendo a corona. Até agora, esses lobos brilhantes pareciam ser minúsculos flares, mas seu calor realmente atingiu a coroa. Baldwin olhou para o Solar Dynamics Observatory da NASA, que carrega telescópios ajustados para ver o plasma extremamente quente encontrado apenas na coroa. Baldwin localizou as regiões logo acima dos iluminadores logo após seu aparecimento. E lá estava, apenas um atraso de 20 segundos, disse Baldwin. Vimos o brilho e, de repente, vimos que a corona ficou superaquecida a temperaturas de vários milhões de graus, disse Baldwin. SDO nos deu esta informação importante. Sim, isso está realmente aumentando a temperatura, transferindo energia para a corona. Baldwin documentou 10 ocorrências de lobos brilhantes com efeitos semelhantes na coroa. Mesmo assim, ele hesita em chamá-los de nanoflares. Ninguém sabe realmente porque ninguém o viu antes, disse Baldwin. É um palpite bem fundamentado, digamos. Da perspectiva da teoria que diz que as nanoflares aquecem a corona, a única coisa que resta a fazer é mostrar que esses brilhos ocorrem com frequência suficiente, em todo o Sol, para explicar o calor extremo da corona. Isso ainda está em andamento. Mas observar essas pequenas explosões à medida que aquecem a atmosfera solar é um começo atraente. Mostramos como uma estrutura baixa e fria pode fornecer plasma superaquecido para a coroa, disse Baldwin. Isso, para mim, foi a coisa mais linda. Por Miles Atfield. Goddard Space Flight Center da NASA, Greenbelt, MD. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.